Olá, seja bem-vindo. 11 de novembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E amanhã acontece a 36ª sessão ordinária do ano e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV e vamos comentar aí mais sobre essa ordem do dia que vai acontecer amanhã. Perfeito. Então, amanhã acontece a 36ª sessão ordinária do ano. A gente tem 6 projetos pautados na ordem do dia, entre eles 2 projetos de autoria do prefeito Celso Florencio. Queria que você comentasse primeiro, então, sobre o projeto deles sobre animais, né, que pretende regulamentar o funcionamento e a fiscalização de abrigos de cães e gatos, certo? Isso, exatamente. Essa é uma medida que já passou aqui pelo plenário já algumas vezes. O projeto foi retirado, foi adiado para justamente adequar o texto da lei a justamente as necessidades, aí, principalmente que o prefeito fala dos protetores independentes, né? A gente sabe que no caso das organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, ela já possui uma representação jurídica já mais constituída, mais organizada, para esse tipo de atividade, o que não ocorre muitas vezes com os protetores independentes. Então, a principal adequação, a principal modificação que o prefeito fez no projeto original foi justamente essa relação com relação aos protetores independentes, porque eles têm uma dificuldade principalmente jurídica, financeira para esse tipo de atividade. No caso, aqui o prefeito ele coloca algumas considerações, alguns incrementos no projeto que eu vou ler aqui para vocês, que são considerados de mais relevantes. Então, no caso dos protetores independentes, ele estabelece aqui algumas regras para justamente o exercício da atividade, como, por exemplo, a apresentação de relatório de atividades realizadas. Isso é claro, esse plano, né, um plano de atividades, essa entidade tem que apresentar justamente para ela conseguir obter o aval para o exercício da atividade. Declarações, tanto dos funcionários quanto das pessoas que recebem doações, de relatórios que atestem a atuação no acolhimento e na reabilitação desses animais. Outra medida importante que o prefeito destaca aqui é o documentos que comprovem vínculos com a rede de atenção à proteção animal. Também participação em campanhas de adoção, comprovação de estrutura adequada para a manutenção desses animais. Isso aqui é um ponto crucial aqui, importante, porque muitas vezes a gente sabe que a estrutura oferecida não é a mais adequada. Por uma série de funções, principalmente econômicas, financeiras, né, no caso. Então o prefeito ele tenta de alguma forma restringir esse tipo de funcionamento, dando um regramento para a estrutura que essas entidades realizam o trabalho. E, por último, aqui um destaque para a apresentação de plano de adoção responsável. Isso é um ponto extremamente importante, porque quem adota o animal tem que ter a responsabilidade de saber que aquele animal tem que ter um tutor, né? Ele tem um dono. O animal ele passa a ser um objeto, né? Então todo objeto tem que ter um dono. E nesse caso aqui, há necessidade de apresentação de um plano, né, de adoção responsável. E isso é fundamental para que os animais não sejam depois adotados e depois jogados na rua novamente, né? Então, são considerações que o prefeito faz, modificações que o prefeito fez no projeto original, voltado agora principalmente para os protetores independentes. Já que, como eu falei no começo, no caso das organizações da sociedade civil, ela já tem, por princípio, né, jurídico, ela já tem um CNPJ constituído, já tem as documentações fundamentais ali já mais legalizadas, já num trâmite mais autorizado para o exercício do funcionamento de proteção animal, o que não ocorre muitas vezes com os protetores independentes.
Então esse projeto busca segurança e bem-estar também dos animais, né? Principalmente o foco. Sem dúvida, sem dúvida. A questão aqui é dar uma segurança maior, tanto a proteção do animal quanto aquele que recebe o animal, que é aquele que vai receber a doação, né? O receptor da doação. Então, e não exime a responsabilidade também do receptor, né? Daquele que vai receber o animal como doação. Então, são dois vínculos importantes aqui, tanto para a entidade quanto para aquele que vai receber, o que quer receber, que quer ser o receptor do ato de tratar de um animal, de cuidar de um bichinho de estimação. Em seguida, a gente tem outro projeto do prefeito Celso Florencio, que é sobre o Fundo Social de Solidariedade. O que é esse projeto? Na verdade, o prefeito está alterando a estrutura administrativa, né, a estrutura do fundo do Fundo Social, e trazendo a estrutura administrativa do Fundo Social para o gabinete do prefeito. Essa é a principal modificação de caráter administrativo, né, e que isso era regulamentado por lei. Dá uma garantia jurídica aí no caso para as ações do Fundo Social, que já existe, ele já faz parte do rol de atividades da prefeitura, mas agora, na verdade, vinculado ao gabinete do prefeito. E também uma modificação importante está relacionada com o Conselho Deliberativo, né, que ele passa a ter umas atribuições de fiscalização, de controle e fiscalização dos atos do Conselho, tanto na realização de campanhas, né, de arrecadação de alimentos, na oferta de cursos, programas de capacitação. Então, o Conselho ele vai ter um caráter não só consultivo, mas também deliberativo, e além de outras atribuições que o projeto coloca, de forma a capacitar o Conselho como um representante das ações do Fundo Social e de responsabilização, de fiscalização dos atos também do Fundo. Garantindo também mais transparência nessas ações da comunidade também, né? Exatamente. Essa promoção dessa transparência, da fiscalização, isso adequa o fundo às necessidades, das demandas, das necessidades da sociedade atual, né? Haja vista que o fundo ele foi criado já há algumas décadas, então há necessidade dessa adequação às necessidades contemporâneas do que a sociedade aqui jacareense vive e apresenta. Perfeito, Rodrigo. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E agora a gente fala sobre a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que realizou audiência pública para a apresentação do projeto de lei do Plano Plurianual. Saiba como foi na reportagem. Na noite do dia 6 de novembro, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realizou uma audiência pública para a apresentação do projeto de lei que trata do Plano Plurianual de Jacareí, referente ao período de 2026 a 2029. O projeto foi apresentado pelo secretário de Finanças da Prefeitura, Guilherme Seixas, que destacou a importância do plano para o desenvolvimento da cidade nos próximos 4 anos. O Plano Plurianual ele é uma peça orçamentária de médio prazo. Ele mede as receitas e as despesas ao longo dos próximos 4 anos, né? Então, ele é o principal instrumento hoje de planejamento quando se pensa no médio prazo do município, de alocação dos principais projetos estruturantes ao longo dos anos. O Plano Plurianual ele contempla 4 LDOs, ou seja, o Plano Plurianual está presente nele a LDO 2026 a 2029, que a LDO ela planeja, e dessas LDOs tem a decorrência natural, que é a LOA, é a execução, é quando de fato você fala onde que será o orçamento. Então, todas essas peças orçamentárias de curto prazo, LDO e LOA, elas estão presentes dentro dessa peça de médio prazo, que é o Plano Plurianual. Após a apresentação do projeto de lei, foi aberto espaço para que os vereadores pudessem tirar dúvidas e fazer questionamentos sobre o plano. Um dos pontos de atenção levantados pelos parlamentares foi a variação de investimentos no eixo de desenvolvimento urbano sustentável. Entre os anos de 2026 e 2027, o valor destinado à área apresenta uma redução de mais de 60 milhões de reais. O vereador e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Marcelo Dantas,
demonstrou preocupação com essa variação, especialmente em relação aos serviços públicos voltados à causa animal. 2025 eu posso citar como o pior ano para a causa animal. Por quê? Tivemos poucas castrações. Ao mesmo tempo que tivemos poucas castrações, nós tivemos muitos abandonos de animais aqui na cidade de Jacareí. Isso é preocupante. Preocupação que inclusive levantei aqui, que eu não vi esse investimento, mas que hoje a prefeitura também preparou alguma coisa nesse sentido. Mas é preocupante porque a castração animal aqui na cidade de Jacareí não pode parar. Outro ponto destacado foi o projeto de construção do Hospital Municipal, que aparece entre os objetivos voltados à área da saúde previstos no Plano Plurianual. O Hospital Municipal está previsto no Plano Plurianual. Hoje a Prefeitura já estabeleceu uma comissão para estudar qual vai ser o melhor formato de se fazer esse hospital, e ele conta sim com recursos tanto do Tesouro quanto estadual e federal. O vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Jean Araújo, comentou sobre os projetos apresentados e destacou o papel dos vereadores no debate e na fiscalização da execução dos projetos. Destacar também alguns pontos muito importantes que a gente vê aqui, que seria o Hospital Municipal, que é um grande anseio da sociedade. A gente vê que o prefeito colocou em pauta e creio muito que vai sair do papel o hospital, que vai ser construído sim, vai ser um avanço muito grande para o município. Então aqui eu penso que é fundamental para o vereador saber o que vai ter na cidade para que a gente possa informar os munícipes, participar do orçamento também e a gente, após esse conhecimento também, fiscalizar para que esses recursos possam ser bem empregados na cidade e essas obras possam ser de fato construídas na cidade, sempre visando o bem das pessoas e da nossa população jacariense. O projeto de lei segue em tramitação na Câmara Municipal. Para entrar em vigor, deverá ser aprovado em 2 turnos pelos vereadores e em seguida sancionado pelo prefeito. E a gente volta com o nosso bate-papo com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, a gente comentou 2 projetos do prefeito Celso Florencio, agora a gente comenta os 2 do vereador Hernani Barreto. Um deles também é relacionado à causa animal, né, certo? Sim, também é um projeto relacionado à causa animal. Esse projeto, na verdade, ele vem, a origem, a ideia dessa proposta, ela já vem da vereadora Sônia, da ex-vereadora Sônia, né, Patas da Amizade. A intenção da Sônia na época e agora do vereador Hernani com a retivação dessa ideia, né, é trazer uma proteção para os animais, um modo de proteção dos animais que vivem em condomínios, né? Então é a habitação desses animais em condomínios residenciais. No caso desse projeto do vereador, assim como da ex-vereadora Sônia, ele proíbe a criação dos bichinhos de estimação, aí, cães e gatos, trancados em sacados e varandas, eles viverem, né, trancafiados em sacados ou varandas, sem livre acesso ao interior do imóvel, né? E outra medida também, caso o animal, né, isso consta no projeto, se o animalzinho ele fizer muito barulho, ficar incomodando muitos vizinhos, a ideia é que, a intenção da medida é que as pessoas, né, os vizinhos incomodados procurem o tutor do animal para tomar as medidas, tomar as providências para que a situação não ocorra e não vire uma situação que demande outras questões de fiscalização por parte do poder público, né? A suspensão a retirada do animal, enfim, outras situações que possam vir a partir dessas de problemas dos cuidados dos animais, e no caso barulho, enfim, perturbação do barulho, enfim. O projeto também ele apresenta aqui uma situação de penalidades para quem, no caso de descumprimento da regra, que é uma questão importante a se comentar, porque muitas vezes a lei ela não visa a penalidade, né? Ela visa estabelecer novos direitos. Então, nesse caso aqui, é uma medida de proteção do animal, né? De como é um regramento para que o animal ele conviva no ambiente doméstico de condomínio, né? Onde vivem inúmeros moradores, mas também ele atribui multa. E aqui, no caso, a gente tem que falar que no caso
indicações de medidas punitivas, a multa de R$ 931,20. São 10 valores de referência do município aqui, né? E que também isso pode se agravar, essa multa pode aumentar em caso de reincidência. O projeto da ex-vereadora Sônia também ele apontava aplicação de multa, de penalidades, mas o projeto da vereadora Sônia, apesar de ter sido aprovado aqui no plenário, ele foi o ex-prefeito, né, o Isaías Santana, ele entrou com uma ação direta, né, de inconstitucionalidade, e então esse projeto, por hora, o projeto da ex-vereadora, ele não está em atividade, ele não está em exercício aqui em Jacareí, mas agora com essa proposta do vereador Hernani Barreto, muito provavelmente, a partir da aprovação da lei, né, que se aprovada amanhã no plenário e for sancionada pelo prefeito, ela vai entrar em vigor 6 meses após a publicação no Boletim Oficial. Então aí a gente vê aí que tem um prazo, né? São 6 meses aí para que essa medida passe a vigorar aqui na cidade. Então existe um tempo hábil aí para outras medidas ou até novas regulamentações, decretos, né, para regulamentar esse tipo de atividade, esse tipo de controle, né, por parte dos órgãos aqui na cidade. Perfeito. Então, assim como o outro projeto do prefeito Celso, também busca o bem-estar dos animais e também uma boa convivência entre os moradores do condomínio também, né? Exatamente, para que não se gere uma situação de qualquer tipo de situação que prejudique o vizinho, alguma coisa disso possa gerar, isso vai produzir multa. Não é, a questão não é a penalização, a questão é a orientação, né? No caso aqui é a orientação, mas no sentido de estabelecer novos direitos para a causa animal, no caso aqui dos cães e gatos, que muitas vezes a gente sabe que convivem, que eles são criados em ambientes inóspitos e insalubres, no caso. Então é uma medida que visa principalmente a proteção do animal. A questão da multa é uma consequência dos maus tratos, né? A gente tem que deixar isso bem claro para que isso não vire uma perseguição, né, contra os animais, e não é o caso. Perfeito, Rodrigo. O próximo projeto também de autoria do vereador Hernani Barreto é sobre uma homenagem. É uma homenagem ao síndico? Isso, exatamente. O vereador Hernani Barreto, ele quer criar aqui, né, quer instituir aqui na cidade, incluir no calendário oficial o dia do síndico, né, que caso aprovado aqui no plenário, sancionado também pelo prefeito, ele vai ser comemorado todos os anos aqui no dia 30 de novembro. Perfeito, Rodrigo. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal realiza no dia 13 de novembro, às 18 horas, a audiência pública destinada a tratar do descarte de resíduos de construção. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS e também no nosso canal do YouTube. E nos dias 17 e 18 de novembro, servidores municipais poderão votar para escolher os novos integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPMJ. Veja na reportagem todos os detalhes sobre o pleito. Entre os dias 17 e 18 de novembro, acontece a eleição que vai definir os novos membros e suplentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPMJ, o Instituto Previdenciário de Jacareí. Podem participar servidores ativos, aposentados e pensionistas de órgãos municipais. Tanto o Conselho Fiscal quanto o Conselho Deliberativo, eles são os órgãos que estruturam o IPMJ. São eles que verificam, que fiscalizam todas as ações da gestão. Então, eles participam do processo de decisão. Isso garante maior transparência, melhora a questão de ética do Instituto e também acho que eles acabam cuidando do próprio dinheiro. Uma comissão especial foi criada para organizar o pleito, que elegerá 12 membros para o Conselho Deliberativo e 4 para o Conselho Fiscal. O mandato será de 4 anos.
O Conselho Deliberativo, ele é o cérebro estratégico do Instituto. No caso, ele aprova as políticas, né? Verifica todo o procedimento que está sendo feito, as aplicações. E já o fiscal, ele é os guardiões das contas públicas do município, né? No caso, tudo que está sendo feito, a aprovação de balancetes. Então, basicamente, é isso que os conselheiros são designados. Podem votar nas eleições todos os servidores efetivos do município, incluindo aqueles em estágio probatório, além de aposentados e pensionistas beneficiários do IPMJ. Um link para a votação será disponibilizado no site da autarquia. No dia 17, a gente já vai colocar o link para a votação. Elas vão conseguir acessar a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas do dia 18. Aí a eleição totalmente online, consegue fazer normalmente. A gente solicitou para os locais que têm maior quantidade de equipes operacionais uma ajuda para que tenha um computador disponível e pessoas disponíveis para conseguir fazer essa votação, auxiliar essas pessoas. No caso, a gente também está à disposição, né? Quando um aposentado ou um pensionista quiser fazer a votação, a gente está aqui à disposição para poder ajudar eles a conseguir fazer a votação também. Para Rossana, presidente do IPMJ, a participação dos servidores é fundamental, pois fortalece a gestão do Instituto. A pessoa tem que saber o que está sendo feito, se os órgãos, a prefeitura, a administração pública está repassando o dinheiro de forma correta, como que estão sendo aplicados esses recursos, como que os investimentos são feitos. Então, a capacitação, tanto dos gestores quanto dos conselheiros, é o que dá a sustentabilidade para o Instituto. De acordo com o edital, o resultado da eleição será divulgado no dia 24 de novembro, no site da autarquia e no boletim oficial do município. E a gente volta ao nosso bate-papo com o Rodrigo Vieira, que é assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, os outros últimos projetos a serem votados, também falando sobre homenagem, é do vereador Valmir do Parque Meia Lua, um deles, e o outro do Daniel Mariano. Queria que você comentasse sobre esses projetos. Sim, o segundo, né, o projeto do vereador, o segundo projeto aqui que trata de homenagem, né, que trata, de comemoração, é do vereador Valmir. Do Valmir do Parque Meia Lua. Ele quer também incluir no calendário de eventos oficiais o dia do feirante. O dia do feirante, que caso seja aprovado aqui na Câmara, ele vai ser comemorado também todos os anos no dia 25 de agosto. E eu tenho também o último projeto, né, finalizando a ordem do dia, o sexto projeto, que é de autoria do vereador Daniel Mariano. E ele pretende conceder título de cidadania. A gente sabe que a votação de projetos, né, dessa natureza, ela ocorre de forma secreta, né, sigilosa, não mais no papel, mas agora de forma virtual no plenário, mas ela é secreta e sigilosa, e para aprovação são necessários 7 votos favoráveis, é uma maioria absoluta do plenário. Então, são esses últimos 2 projetos que finalizam a ordem do dia dessa semana. E antes da ordem do dia, a gente tem sessão solene. Qual que é a sessão solene de amanhã? Exatamente. Antes da ordem do dia, o cerimonial vai realizar um ato solene em homenagem aos atiradores, né, do tiro de guerra daqui da cidade. E esse projeto, esse evento, essa comemoração, ela é fruto de um decreto legislativo, número 292, de 2009, de autoria do ex-vereador Jobel de Lima Fernandes. Então, todos os anos o cerimonial realiza esse ato e é comemorado agora nessa semana do mês de novembro. Perfeito, Rodrigo. Então tem bastante coisa para ser comentada, para ser discutida e votada amanhã na sessão. As pessoas podem acompanhar pelo YouTube, pela televisão também? Sim, exatamente. Todos os canais, né, da TV Câmara, todos os meios, no YouTube, no Instagram, pela internet e também pelo site da TV Câmara, toda a sessão, né, e também no plenário, pessoalmente aqui nas galerias. O espaço é aberto ao público. E a partir das 9 horas da manhã, todas as quartas-feiras. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pela participação e até a próxima semana. Eu que agradeço, um abraço, bom dia a todos e até a próxima semana. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre cidade e vai saber como foi a segunda edição do TEDx. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 35ª sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, comentou o projeto da vereadora Maria Amélia, do PSDB, que altera a lei da Feira Literária de Jacareí sobre porcentagem de compras de livros de autores do Vale do Paraíba. Veja. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Cumprimento nosso presidente Paulinho do Esporte, colegas vereadores, servidores dessa casa. Cumprimentar a todos aí da ANV, do Veraneio Jal, associação, todos os presentes, e em especial aos membros da Academia Jacareense de Letra. Quero parabenizar a vereadora Maria Amélia pelo projeto e por essa modificação importante no projeto. Garantir aí que parte dos livros distribuídos na feira literária sejam de autores do Vale do Paraíba é uma forma aí concreta de fortalecer nossa identidade cultural. É dar oportunidade aos talentos locais e reconhecer quem produz cultura aqui, né? Principalmente apresentar às nossas crianças histórias com as quais elas possam se identificar. E em Jacareí nós temos muitos talentos aí, muitos escritores talentosos, e também a nossa Academia Jacareense de Letras, que realizam um trabalho importantíssimo de incentivo à leitura e de preservação da memória literária da nossa cidade. Essa é uma iniciativa que cria aí um ciclo virtuoso de educação, cultura e desenvolvimento. E quando nós valorizamos quem escreve a nossa história, nós estamos investindo no nosso próprio patrimônio cultural e nas funções das futuras gerações. E mais uma vez, parabéns à vereadora Maria Amélia, parabéns à nossa Academia Jacareense de Letra e contem com o meu voto e com o meu apoio sempre. Seguimos com o vereador Neto, que comentou também sobre o projeto do prefeito Celso Florencio, do PL, que cria a subprefeitura do Veraneio Ijal e Geraldo Scavone. Confira. Bom dia a todos mais uma vez. Quero agora cumprimentar em especial a ANV, Associação dos Moradores do Veraneio Ijal. Quero parabenizá-los pelo trabalho incansável, pela união e pelas conquistas que vocês vêm alcançando. Esse projeto de criação da subprefeitura é fruto da força da comunidade que se organizou, cobrou e nunca desistiu. Então, parabéns a vocês. Quero parabenizar também o nosso prefeito Celso Florencio, que apesar dos desafios do primeiro ano, ele tem cumprido aquilo que ele prometeu, e esse projeto é mais um desse trabalho. E como vereadores nós devemos ouvir a população e suas necessidades, e nós temos participado várias vezes com vocês lá do Veraneio Ijal, assim como também toda a região ali da Geraldo Scavone, a qual faço parte também. E quando nós temos a oportunidade de dar uma resposta como essa, votando um projeto que vai levar a atenção que a região necessita e merece, é uma grande alegria para nós. Então, parabéns a todos os moradores do Veraneio Ijal, a ANV e a região também ali do Califórnia, da Geraldo Scavone. Essa é uma vitória de vocês. Contem com o meu voto e vamos juntos aí. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E agora a gente fala sobre o Somos Feitos de Nós, que foi o tema da segunda edição do TEDx Jacareí. O evento reuniu palestrantes e público em torno de reflexões sobre colaboração, criatividade e propósito. Porque cada vez mais nós pensamos em nós mesmos, cada vez menos a gente pensa nas pessoas que estão ao nosso redor. Inspirar, conectar e transformar. Com essa proposta, a Sala Mário Lago recebeu o TEDx Jacareí, evento que integra uma iniciativa internacional criada nos Estados Unidos ainda na década de 80. Nesta edição, o tema Somos Feitos de Nós convidou o público a refletir sobre o poder das conexões humanas. E esse nós é no sentido de coletivo e também ambíguo no sentido de amarras. Nós somos feitos de amarras. E a minha aposta é que pela palavra, pela mensagem, pela linguagem, da música, da literatura, do cinema, a gente tem uma capacidade de desatar esses nós, elaborar, trazer algumas respostas, algum conforto para as situações que a gente vai vivendo na vida. Então esse nós é os dois sentidos. Eu aposto que a gente só consegue isso de forma coletiva. O mestre de cerimônia foi João Marcelo Boscoli, produtor musical e filho da cantora Elis Regina. Durante o evento, ele falou sobre a importância de realizar em Jacareí um projeto que faz parte de um movimento global. Acho que a ideia, o espírito permanece o mesmo, né? Espalhar essas ideias que valem a pena,
mas cada pessoa olhar em lugares diferentes do mundo, fora daqueles chamados grandes eixos, poderem ter iniciativa, isso é algo repleto de significados, porque o nível de acolhimento que há, é a minha segunda vez aqui em Jacareí, primeira como speaker, hoje como apresentador, realmente é um acolhimento ímpar. Às vezes grandes centros não tratam com essa gentileza, com essa delicadeza. Então, foram histórias que fizeram o público refletir. Tô achando um evento incrível, assim, uma experiência muito legal, conhecer várias histórias, mas acho que a do Felipe Brandão, que foi a última agora falando sobre como lidar com luto e tudo mais, foi muito emocionante, assim, chorei do início ao fim. É um evento que fala muito sobre de nós, né? Na questão de ajudar muito as pessoas também, não pensar só na gente, mas também pensar nas outras pessoas. Até o momento, de todos os palestrantes, o que mais me cativou foi esse último, que falou a respeito da morte da mãe dele e tal. Então é uma coisa que toca muito no coração da gente, mas que é pra gente pensar. Cada palestrante que subiu ao palco teve a missão de espalhar suas ideias. A minha mensagem foi no sentido assim de que cada um pode buscar uma vida extraordinária, mas assim, ela está de forma individual, ela não existe uma fórmula pronta para isso daí. Realmente é um tempo que você tem de amadurecer, de tentativa, de erros, de acertos. Então assim, não desistir realmente dos primeiros problemas, né? Para o organizador do evento, o TEDx Jacareí deixa uma mensagem clara. Soluções nascem quando pessoas se unem por um propósito comum. O professor Cortella tem uma fala muito bonita, que é quando você vai em uma festa e leva um prato de comida e volta para casa com 3 potes. E é isso que a gente faz hoje. A gente vem, traz uma coisa e volta com umas 3, 4, né? Essa mensagem coletiva do compartilhamento, que é o que a gente está precisando um pouco no mundo hoje, que ele é tão individual, né? E agora a gente fala sobre oportunidade. O Instituto Federal de São Paulo está com 40 vagas abertas para um curso técnico gratuito de logística na categoria EJA, Educação de Jovens e Adultos. As oportunidades são dedicadas para pessoas com ensino fundamental completo que não concluíram o ensino médio na idade regular. O curso integra ainda a formação técnica ao ensino médio e os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 30 de novembro pelo formulário disponível no site ifsp.edu.br. E Jacareí recebeu o projeto Boneco Sem Fronteiras, trazendo para o público a arte da animação com marionetes. Confira detalhes na reportagem. No começo de novembro, Jacareí recebeu o projeto Boneco Sem Fronteiras, uma iniciativa realizada pelo Grupo Girinos que vem trazendo a arte da animação. Quem nos conta sobre é Wagner Rodrigo, produtor audiovisual que idealizou o projeto na cidade. Bom, a ideia do projeto é chegar mais próximo a esse sentido do bonecos, né? Então, quando a gente fala de teatro de boneco, e que tem muita relação com o teatro de sombras, que eu também sou próximo, é um teatro que muitas vezes não tem uma linguagem, não precisa ter uma fala. Então é um espetáculo que as pessoas sentam e já entendem, não precisa ter uma conversa. Tem alguns espetáculos de Mamulém que há conversação, mas, por exemplo, o espetáculo Selva de hoje é um espetáculo que não tem fala. Então é um espetáculo que pode circular em vários locais. Então, desde que a pessoa que nunca conheceu o teatro pela primeira vez, ou está em outro país, em outros locais, uma linguagem acaba sendo universal. Então, o teatro do boneco, ele acaba sendo uma linguagem universal. Então, acho que esse é o grande diferencial de outros tipos de teatro. Ele é mais acessível para todo o público, para quem às vezes nunca teve acesso ainda. O evento contou com uma grande equipe de apoio para sua realização, trazendo a ideia de aproximar a população do teatro. O projeto, qualquer projeto de produção cultural é um projeto muito grande. Então, a idealização do Leonardo, lá de Atibaia, tem a Luísa, tem a Ariane, que é a produtora. Aqui na cidade a gente tem o apoio do Renato, da Bianca na parte técnica, iluminação. A gente tem intérprete de Libras, que é a Antônia, a Tânia. Então, acaba sendo uma equipe muito grande. Essa equipe da produção da mostra como um todo. E depois a gente tem a equipe também que vai de cada espetáculo. Então, por exemplo, hoje no espetáculo tem 4 pessoas diretamente ligadas. Tem espetáculo que tem mais pessoas, menos, mas indiretamente e diretamente atinge mais de 30 profissionais. Então, trabalhar com uma amostra disso também é questão de desenvolvimento econômico, é fruição artística e, ao mesmo tempo, é um modo de vida de quem trabalha com produção cultural também. Os espetáculos tiveram como objetivo promover o intercâmbio entre artistas, grupos e a comunidade, além de abrir ideias para suas temáticas e fascinar com suas histórias. A atriz Juliana, que dá vida à sua marionete em cima do palco,
se mostrou encantada ao trazer sua arte para a cidade. Geralmente as obras, né, que eu crio, né, em todos esses anos, elas partem de uma necessidade, né? E eu fiz 3 leituras desse livro, né, da Queda do Céu. A primeira leitura que eu fiz foi a primeira versão, que foi em francês, porque ele foi traduzido pelo Bruce Albert, que é um antropólogo francês. A segunda leitura foi dentro de um grupo de estudos, né? E a terceira leitura foi em voz alta, um livro assim bem grosso. Então, assim, e se eu fizer 10 leituras, cada leitura vai ser de um jeito. É um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. Então, parte dessa necessidade da gente falar, né, como que a gente está explorando a Terra, mas não numa camada superficial, numa camada profunda. A exploração da Terra tem muito a ver com o que a gente tem vivido, com a exploração das pessoas, né? Então, é parte da necessidade mesmo, a necessidade da gente falar, sensibilizar sobre isso, né? E o público que esteve presente foi cativado pelo espetáculo e pela história. Eu achei lindo, é um espetáculo sofisticado, corajoso, no sentido que eu acho que hoje as pessoas que assistem teatro, por causa dos muitos estímulos que a gente tem na rede, as pessoas querem muito entender a história e ter claro do que está acontecendo. E esse é um espetáculo de imagens que vão penetrando aos poucos na gente, né? Não tem texto. Então, eu acho que exige um pouco mais do público, porque você vai fazendo conexões com o teu próprio mundo, com aquilo que você conhece, com a tua rede. Estou muito feliz de apresentar Selva na mostra, né, organizada pelo Cavalo Máscara, pelo Leonardo Garcia, que é um companheiro de profissão, um amigo. Muito feliz de trazer minhas marionetes aqui para Jacareí a primeira vez. E a expectativa é o encontro sempre, né? Que essa arte é uma arte que já atravessou tantos séculos, né? Tantos milênios, né? E ela resiste. Agora, apresentar aqui do lado do trilho do trem, que os caminhos sigam sempre, que a marionete siga com a sua poética tão maravilhosa. E no final, as histórias contadas por meio de bonecos, com ou sem falas, encantam a todos por onde passam. Muito legal aí, Jacareí, trazendo essa arte da animação com marionetes. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e amanhã você pode acompanhar a 36ª sessão ordinária ao vivo a partir das 9 horas. Se cuide e até mais!